Capítulo 4, Posto Vigília. É um outro posto, né? Agora, né? De manhãzinha saímos novamente, só que dessa vez a pé. Andar pelo umbral é estranho. Se a colônia é uma festa aos meus olhos, o umbral, com seu ambiente angustioso e depressivo, é para mim uma visão terrível e horripilante. Sabia que muitos espíritos vagavam por lá, e apiedei-me deles, como também sabia que muitos ali estavam por gostar, o que achei tremenda falta de gosto. Mas temos todos o livre-arbítrio, e cada um gosta de um lugar. Caminhamos horas em fila, todos juntos. Dona Isaura na frente, Raimundo no meio e Frederico no final. Flor Azul ao meu lado. Então, o que nós vemos aí, né? Eles saíram a pé e se distribuíram, né? Os mais experientes na frente e ao meio, e o Flor Azul ao lado de Patrícia como proteção. Não conversamos, íamos em silêncio. Tivemos recomendações de não conversar para não sermos notados. Caminhávamos cautelosos, pisando em terrenos mais firmes, porque há muita lama. Vestimos capas de cor marrom, que vinham até os joelhos, com capuz deixando somente o rosto de fora, e calçamos botas especiais. Luísa comentou enquanto nos vestíamos. Por que nos vestimos assim para andar pelo umbral? Parece tão estranho. Estamos somente nos protegendo, respondeu Dona Isaura. Caso sejamos atacados, as capas nos protegerão. As botas são para dar segurança na caminhada. Ao caminhar pelo umbral, entendi o porquê de nos vestirmos assim. O umbral é sujo e tem partes escorregadias. As botas nos davam firmezas e as capas, conforto. Deslumbrada com o que via, ao dar por mim, muitas vezes estava com os olhos arregalados. Pensei, se estivesse aqui sozinha, morreria de medo, se porventura isso fosse possível. Em certo momento, uma grande ave voou perto de nós. Assustei-me e abafei um grito que ficou preso na garganta. Mas não fui só eu a levar o susto. Luiz e Naí aconchegaram-se à Flor Azul, que estava tranquilo e nos olhava sorrindo. O resto do caminho fiquei bem perto dele. Fizemos o trajeto em perfeito silêncio e sem problemas. A claridade é escassa, parecia o anoitecer entre os encarnados, sem muita neblina ou nevoeiro. De longe, o posto de socorro parece somente um muro. Ou seja, estão saindo lá do Caridade e Luz, né, onde eles estavam abrigados, e indo até o posto Vigília a pé. E de longe, eles avistaram o posto, que aparecia para eles somente um muro. Não se vê nada dele por fora. Ao aproximarmos-nos mais, vimos um muro cinzento, e o portão parecido com um de madeira pesado, trabalhado e em relevo bonito e simples. Dona Isaura fez soar a campainha, e o pesado portão foi aberto. Entramos no pátio. Era quadrado com poucas flores, em alguns canteiros a enfeitá-lo, rodeado de pequenas árvores sem muita beleza, parecidas com muitas que possuem os encarnados. Fomos recebidos pelo seu administrador, diretor ou responsável. Boa tarde, sou Guilherme. Sejam bem-vindos ao posto Vigília. Por favor, venham comigo, mostrarei seus alojamentos, pois presumo que queiram descansar.
As colônias e postos de socorro seguem o mesmo horário da Terra. Se na cidade dos encarnados fossem 14 horas, ali também era. Então, aquilo que eu já disse aqui uma outra vez sobre os horários, né? Quanto mais próximo da Terra, mais se acompanha o horário terreno. Quanto mais longe da Terra, menos se acompanha o horário da Terra. Então, visto que as zonas de maior agrupamento, né, dos umbrais está bem próximo da Terra, onde nós nos encontramos. O posto vigília fica no umbral, numa zona de muito sofrimento. É uma casa transitória ou rotatória, ou seja, muda de lugar. Joaquim, um dos nossos colegas, trabalhou ali por anos e estava afastado para fazer o curso. Depois de concluí-lo, retornará às suas atividades. Foi recebido com alegria e abraçado pelos trabalhadores do posto. Percebemos que todos ali se amavam, formando uma grande família. Luzes artificiais iluminam o posto dia e noite. Mais uma vez, né? Por quê? Porque a vibração, aqueles que ali se encontram, né? Que estão ali à disposição para o socorro, não são dali. Então, o tempo todo, o quê? Luzes artificiais. Do pátio, passamos à parte destinada aos hóspedes. Ficamos Luísa e eu juntas no quarto, que era simples, sem enfeites, mas confortável. Após nos higienizarmos, fomos ao refeitório, onde tomamos a refeição composta de frutas e caldos. Reunimos-nos logo após no salão de palestra para conversarmos. Recebemos explicações sobre o posto vigília. Este abrigo foi criado na mesma época em que se formou um povoado para os encarnados. Então, ou seja, né, gente? Toda vez que se cria um povoado ou uma cidade, toda vez que se cria uma casa espírita, toda vez que se cria um hospital, podem ter certeza, ali em cima existe um posto de socorro que está ali à disposição daqueles que estão logo abaixo necessitando, né, de ajuda, para vocês verem, né, que a misericórdia de Deus está em todos os lugares. Quando o ambiente começa a ficar deveras pesado, vem a tempestade de fogo e mudamos de lugar, explicou Guilherme. Queria ver uma, exclamou James. Não estamos esperando para já, continuou o administrador do posto. O fogo cai como raios queimando tudo, purificando os fluidos pesados. Todos fogem, e os que estão para ser socorridos recebem aqui o abrigo. Muda-se para longe? Indaguei. Não, sempre ficamos na região. Há casas como estas em outras colônias que chegam a mudar-se para locais 20 a 50 quilômetros distantes. Nós normalmente nos mudamos para 7 a 10 quilômetros. Faz tempo que trabalha aqui? Perguntou Nair. Então, olha lá, né? Faz tempo que trabalha aqui e o povo achando que o povo está voltando, reencarnando no instantinho, né? Há 30 anos. Puxa, exclamou Marcelo. Deve ter adquirido muita experiência. Como veio para o posto? Quando encarnado, fui pessoa boa, cumpridora dos meus deveres. Amava e amo os evangelhos e tudo fiz para seguir os exemplos de Jesus. Desencarnei e, ao ser socorrido, fui levado para uma colônia. Achei encantador tudo o que vi lá, mas amei esse posto logo que eu visitei em uma excursão como a que vocês estão fazendo agora. Entendi que são poucos os que, como eu, são socorridos ao desencarnar. E me apiedei ao ver tantos irmãos imprudentes que sofrem. Quis trabalhar no vigília. Meu pedido foi aceito e por anos servi aqui. Fiz um pouco de tudo. Pude socorrer amigos, parentes
e aos poucos todos os socorridos passaram a ser meus irmãos. Aqui aprendi a amar a todos, como Jesus nos ensinou. Tenho um amor especial por este recanto de auxílio. Há 13 anos administro o Vigília. Guilherme, ao falar do Vigília, tinha os olhos brilhando, entusiasmado. Olhei para ele com admiração. Certamente não era o seu trabalho fácil. Ali estava somente por amor aos semelhantes e deixava transparecer isso em seus modos. No seu olhar tranquilo e bondoso, a admiração foi de todos. A conversa continuou. Trocamos ideias sobre o umbral, da parte que vimos. Conversamos até às 20 horas e nos retiramos para nossos aposentos. Na colônia, quase não me alimentava ou dormia. Nessas excursões, andar pelo umbral, ajudar nos postos de socorro nos cansava, despendíamos energia. Assim, necessitávamos de alimentação pelo menos uma vez ao dia e de descanso. Esse descansar era ler algo edificante, meditar e até mesmo dormir algumas horas. No outro dia, às 5 da manhã, participamos da prece matinal. Guilherme convidou Dona Isaura para fazer a oração. Nossa orientadora orou com fervor que nos comoveu. Pétalas claras de fluidos caíram sobre o poço e sobre nós, fortalecendo-nos, saturando-nos de energia. Logo após, fomos conhecer o posto Vigília. É um posto de tamanho médio. Tem salão para palestras, também ocupado para música, sala da diretoria, refeitório, pátio, salas de consultas, alojamentos dos trabalhadores e enfermarias. Nossos 3 instrutores ficaram desde nossa chegada nas salas de consultas atendendo os abrigados confusos em busca de orientação. Flor Azul ficou o tempo todo ajudando nas enfermarias. Repartimos-nos em grupos de 7 e fomos com os trabalhadores ajudar nas enfermarias. Elas são compridas, com leito nos 2 lados. Tem banheiro simples, tudo muito limpo e claro. Os abrigados têm necessidades. Ali comem e usam o banheiro. Têm fome e sede. Só não sentem frio ou calor porque o posto tem um sistema parecido com o ar-condicionado dos encarnados. Esse sistema é central, deixando o posto até seus pátios com temperatura agradável. Primeiramente, entramos nas enfermarias em que os doentes estavam em condições melhores. Conversamos com eles e os ajudamos a se alimentarem e a se limparem. Você é bonita, disse dirigindo-se a mim uma senhora muito magra de olhos entristecidos. Obrigada, como está a senhora? Agora não posso me queixar. Já sofri muito, mas foi merecido. Quando encarnada, aprontei muito. Sorri apenas. Sabia que a curiosidade não leva a nada. Tínhamos recomendações para animar os enfermos, falar do Evangelho e de Jesus, mas de escutar seus desabafos. Você é tão boa. Sofreu ao desencarnar? Indagou-me. Não. Senti que ia dormir e acordei bem e entre amigos. Entre amigos. Para ter amigos é necessário fazê-los, não é? Não os fiz. E os que pensei ter eram piores do que eu. Aposto que não sofreu, porque foi boa. Talvez devesse ter sido melhor, mas não cometi erros. Desencarnei em paz e a harmonia me acompanhou. Você não quer me escutar um pouquinho? Às vezes tenho vontade de conversar. Os trabalhadores daqui são ótimos, mas estão ocupados. Tão ocupados? Sabe, não fui boa em nada. Fui má filha, fugi de casa aos 13 anos para o meretrício, fiz muitos abortos, tive 3 filhos, dei 2. O outro, antes o tivesse dado. Era um rapazinho esperto, um ladrão. Um dia, ao roubar de um cliente meu, este o matou. Não fui boa mãe. Bebia muito, envelheci rápido e a morte me buscou para o sofrimento.
Então, escutem lá. Fiquei 17 anos no umbral. Quando me socorreram, era um farrapo. Estava muito cansada. Há bastante tempo estou aqui. Né? Então, gente, a gente sabe, né, que quando uma pessoa vem, né, nos dizer determinadas coisas, né, é aquela velha celeuma novamente, né, não aceitar aí qualquer verdade. Porque se a gente sabe de determinadas condutas de nossos entes queridos, nós por si só somos sabedores, ou então já temos pelo menos, né, um pouco da projeção do que está sendo aí, né, essa abertura dos olhos dele para o mundo espiritual, né? Então olha para vocês verem, né? Uma senhora que veio aí cometendo inúmeros erros, inúmeros equívocos, né? Todos muito negativos, colhendo aí essas consequências. 17 anos no umbral, né? E ainda está no posto de socorro, aguardando estabilidade, só então assim para ser direcionado aí para uma colônia, ser direcionada aí, né, para um entendimento, para quem sabe, né, no momento oportuno, né, reencarnar. Então, para vocês verem que não é uma coisa de um dia para o outro, né? Não acontecem as coisas de um dia para o outro. Nem com Patrícia, né? Que já era uma pessoa que já tinha um determinado conhecimento, né? Ainda assim, né, ela se vê aí, né, necessitando de determinadas coisas, porque ainda é recente, ainda, né, precisa buscar aprender sobre tudo aquilo que nos serve. Porque embora, né, nós estamos aqui, é muito válido, né, o nosso aprendizado, porque a gente avança muito quando chega do outro lado, né, porque nós já estudamos aqui. Mas existem coisas que fogem da nossa compreensão. Existem coisas que, embora não sejam respondidas, vão abrir dúvidas para outras ainda que virão. E essas outras dúvidas que virão fogem do nosso controle, foge do nosso entendimento pela mente limitada que nós temos, né? Então, é necessário aprendizagem também do outro lado. Então, quando vocês, um ente querido meu, recém-desencarnado, fiquei sabendo que ele já está fazendo isso e isso aqui. Começa fazendo-se pequenas tarefas dentro da colônia. Mas, a hora que vocês ouvirem, fulano tá aqui na Terra andando para lá e para cá, tá livre. Isso não acontece. Tá? Independente da idade de desencarne. Ana, mas era criança, ok, mas ele vai precisar passar por todo, né, um aprendizado ou um recobrimento, né, das reencarnações passadas, né, está em equilíbrio para fazer essas coisas, tá? E mais uma vez, motivo de nossos entes desencarnaram recentemente, nós temos que enviar a eles muitas preces, para quê? Uma vez socorrido e amparado, dar a eles força para continuar, dar a eles força para poder buscar o entendimento, equilibrar-se, andar, avançar nesse caminho da eternidade, né? Na oportunidade de reencarnarem, né? E muito provavelmente nos reencontrar. Esse reencontro nosso é certo, eles tendo reencarnado ou não, né? Mas vocês podem ver aqui, né, ao quanto, né, esses dirigentes, essas pessoas que estão aí caminhando, estão trabalhando, sendo útil, né, aí na eternidade, na nossa origem, né? Ninguém vem assim de uma hora para outra sem um determinado entendimento, sem uma determinada necessidade, né? Tudo existe então um projeto em volta disso, né, para que as coisas vão acontecendo de forma gradual, alguns mais lento, outros mais rápido, mas precisa chegar a esse equilíbrio para poder então
está apto, né, a continuar sendo útil e no momento oportuno voltar através da misericórdia divina a reencarnar, né, para que nós possamos na carne aprender aquilo que nós precisamos aprender e que ainda, né, somos tão crus, somos tão imaturos diante de determinada circunstância. Irá melhorar logo, disse animando. Tire dos erros do passado acertos para o futuro. Tente se recuperar e passar de ajudada a ajudante. A senhora sorriu tristemente. Dei-lhe um passe. Fiz alto uma oração. Ela me agradeceu. Obrigada. Um senhor dizia sem parar. O café. Tenho que colher o café. Após o passe, disse frases maiores e deu para entender que roubou muito café de seus patrões. Colhia o café da plantação durante o dia e à noite ia pegá-lo. O arrependimento fazia-o ver o fato sem interrupção. Depois do círculo de oração, ele adormeceu tranquilo. Então, olha aí, né? Ele é sabedor do ato errado que fazia. Foi levando com ele, né? Não só o arrependimento, mas também como o remorso. Desencarnado, mas sem saber desse desencarne, né? E continuava vendo aquele mesmo ato praticado o tempo todo, né? Estava ali, já socorrido, dentro de uma enfermaria, mas ainda com os mesmos hábitos, né? Então, olha para vocês verem como tudo às vezes é muito lento, né? Porque às vezes o estado que a pessoa se encontra, né, tem que ir revertendo aos poucos até ele ter um estado de total lucidez e entendimento para continuar então avançando. E assim, muitos tinham histórias reais para contar. Descortinavam erros sobre erros. A maioria fora egoísta. Amaram mais a matéria do que as verdades espirituais. O orgulho e o egoísmo levam muitos à porta larga da perdição, para o sofrimento após a desencarnação. Ao sairmos das enfermarias, Zé comentou: estava com vontade de perguntar a Frederico por que existem tantas enfermarias e nelas tantos necessitados. Descobri ao escutar esses infelizes. Sabe, impressionei-me ao ouvir de um senhor que estuprou e matou a própria filha de 8 anos. Um dos trabalhadores do posto, ao escutar, argumentou: são os imprudentes a que Jesus se referiu. Não fizeram o bem, viveram para a matéria, plantaram o mal e colheram o sofrimento. E tanto fizeram maldade aos outros e a si próprios que só poderiam ficar como estão. Assim, caro estudante, estes abrigos são bálsamos para eles. Na segunda enfermaria, os doentes estavam em piores condições. Uns falavam sem parar. Ao serem atendidos com alimentação, passes e orações, melhoravam, ora quietando-se, ora falando frases mais coerentes. Um senhor chamou minha atenção. O remorso o castigava. Ele expulsou os pais já velhos de sua casa, e eles desencarnaram em um asilo sem vê-lo mais. Uma outra senhora falava sem parar que matara. Após tomar o passe, lembrou-se do amante que assassinara friamente. Outro senhor lembrava com aflição da filha renegada de sua amante. Que bom, pensei, não ter erros para me atormentar. Como sou feliz! Nada melhor que plantar o bem. Visitamos 2 enfermarias no primeiro dia. Os trabalhadores do posto não fazem o que fizemos. Não há tempo, porque os operários são poucos para muito trabalho. Acabamos à tarde. Fomos para o nosso quarto, depois para o refeitório, e deles passamos ao salão de música. À noite, saímos para o pátio. Os muros que cercam o vigília são fortes e altos. E no pátio há uma torre onde está o sistema de defesa. Para subir lá, usa-se um elevador. Subimos em grupos pequenos. A torre tem 30 metros.
Também tem sistemas de defesa perfeitos, e nunca um ataque os preocupou. Margarida, a senhora encarregada daquela hora da guarda, mostrou-nos alguns aparelhos que medem as vibrações fora do posto, num raio de 3 quilômetros. Por eles ficam sabendo quem se aproxima e quantos são. Não se enxerga o céu, nem as estrelas. Às vezes, a lua, quando é cheia. Olhei o alto da torre em volta do posto, não enxerguei nada, só o posto lá embaixo e suas luzes, fora a neblina e a escuridão. Quando esperava a vez de subir na torre, olhava distraída um pequeno e bonito chafariz de pedra verde com delicados contornos de flores rodeados de planta. Flor Azul aproximou-se. Está a pensar, Flor Azul de Patrícia? Espero a minha vez de conhecer a torre. Foi bom vê-lo, quero agradecer. A menina se lembra do senhor que agradeceu no Caridade e Luz? Sinto como ele, só que mais feliz, porque posso acompanhá-la e fazer algo por você. O que lhe faço, gostaria de estar fazendo também a seu pai. Muito devo a ele, ao grupo espírita e a você. Poder retribuir é uma graça. Sou seu amigo desde que você era encarnado. Não me agradeça, faço isso de coração e com felicidade. Que bom ser sua amiga, Flor Azul. Ao termos bons amigos, temos tesouros. Tendo-o por amigos, você e seu pai, sinto-me rico. Sorriu de maneira terna. Pensei, ele tem razão. Fazer por ter como amigos bons espíritos é ter tesouros no plano espiritual. Também me sentia possuidora de largos bens. Frederico fez a oração da noite e fomos descansar. Fiquei a pensar nos enfermos, no que vi e no que ouvi deles. Como a maldade faz mal ao maldoso. Como é difícil a colheita da plantação ruim. No outro dia, fomos a 3 enfermarias de irmãos que dormiam em pesadelos. É triste vê-los. Uns ficam com os olhos abertos e parados. A maioria não fala. Seus semblantes são de horror. Estavam todos higienizados e bem instalados, e nem por isso eram agradáveis de ver. Eles ficam com as imagens dos próprios erros a lhes passar na mente, sem parar. Às vezes gemem com aflição. Cuidamos deles com carinho, limpando-os, acomodando, dando-lhes passe e fazendo orações. Muitos depois ficaram mais tranquilos, melhorando sua expressão. O tempo que ficam assim é variado. Alguns chegam a ficar anos, outros meses. Quando acordam, passam para outra enfermaria. Os enfermos vão mudando de enfermaria até ficarem bons. Quando recuperados, escolhem o que fazer. Ou passam a trabalhar no posto, ou vão para as colônias estudar, ou reencarnam. À noite escutamos músicas. Uma trabalhadora do Vigília nos brindou com encantadoras canções. Chama-se Cecília. Canta muito bem, tem uma linda voz. A boa música ajuda a refazer as energias. Da mesma forma que a boa música ajuda a refazer as energias de desencarnados, ajuda também a mudar, a nossa vibração, elevar a nossa vibração enquanto encarnados. É sempre agradável ouvir canções em companhias de amigos. Os trabalhadores do Vigília amam receber essas excursões e visitas. Gostam de conversar, trocar informações. A noite transcorreu tranquilamente. E assim nós encerramos, o capítulo 4 dos nossos estudos de hoje. E fica a pergunta, gente? Nos próximos ainda nós vamos adentrar os samaritanos, que nada são aí do que os nossos irmãos socorristas. Ainda tem muitos casos e relatos a serem contados, Então a gente fica no nosso pensamento, Como evitar esses lugares? Como evitar que ao desencarnarmos, nós não
sermos sugados diretamente para lá ou vibrar, né, de acordo com esses nossos irmãos sem entendimento, nessas, né, 4 camadas aí. Dentro delas ainda se subdividem, né, existindo ali chefes, falanges, donos de determinadas mansões que você entra, mas difícil de sair, né, aprisionadas ali, né? Então, como a gente faz, né, para a gente poder evitar de uma certa forma, né, que essas coisas nos aconteçam? É a nossa reforma íntima, é a nossa reflexão sobre nós mesmos. O que eu faço dos meus atos? Quem de fato sou eu? Porque nós, às vezes, podemos nos mascarar para os outros, mas jamais nós vamos conseguir nos mascarar diante da espiritualidade. Jamais nós conseguiremos apagar nossos erros e até mesmo os nossos acertos, né? Porque nós também somos aí provedores de acertos, mas jamais os apagaremos diante, né, da lei de ação e reação, diante da espiritualidade, diante da nossa origem, diante da nossa verdade. Então é nós voltarmos para nós mesmos, né? O que eu estou fazendo de mim? Né? Nós não podemos esquecer jamais que aqui a Terra também é período transitório, também é passagem. Nós estamos em constante evolução até que um dia nós possamos então ter o mesmo entendimento que tem Jesus Cristo. Chegarmos lá, né, na classe dos espíritos puros. E daí vocês podem perceber, né, o quão limitado